criando variáveis. Conteúdo patrocinado. O que você quer dizer? Como eu disse. Duque Freyhaus Starlight, a partir de hoje, você foi nomeado chefe do executivo do exército do Rei Demônio. Foi uma afirmação tão absurda que perguntei novamente sem nem perceber, e o segundo em comando do exército do Rei Demônio respondeu enquanto um leve sorriso brilhava nos cantos de sua boca. Espere, espere, espere. Eu, que estava ouvindo silenciosamente suas palavras, interrompi-o apressadamente. Caso você esteja preocupado, usei magia espacial para bloquear o som da nossa conversa. Como ele parecia confiante de que não havia nada com que se preocupar, não tive escolha a não ser balançar a cabeça, sentindo uma infinidade de emoções. Bem, então vamos. Todos estão esperando por você, Lord Frey. Espere um segundo. Deixe-me ir primeiro para aquela carruagem. Quando ele agarrou meu braço e tentou lançar um feitiço, eu rapidamente me afastei dele e comecei a correr em direção à carroça. Jovem mestre, o que diabos está acontecendo? F. Frey. Você está bem? Os rostos de Cania e Irina estavam pálidos quando abri a porta da carruagem. Eles pareciam ter relembrado suas terríveis experiências enquanto lidavam com ele na linha do tempo anterior. Gente, volto daqui a pouco. Eu não queria mais preocupá-los, então tentei encobrir isso rapidamente, mas Cania agarrou meu braço apressadamente e disse: Diz-me o que se passa. Caso contrário, não vou deixar você ir. Eu também. Então Irina, que estava ao meu lado, agarrou timidamente meu braço também. Dei um suspiro profundo e murmurei: Eu me tornei o diretor executivo do exército do Rei Demônio. Dito isto, deixei Cania, que tinha uma expressão vazia no rosto, e Irina, que também estava me olhando em estado de choque, na carruagem, depois voltei para o ajudante do Rei Demônio. Eles são seus conhecidos? Por fim, quando a carruagem que partia chacoalhava e desaparecia ao longe, o assessor à minha frente inclinou a cabeça e fez uma pergunta. Bem, senhor, você pode dizer isso. Lord Frey, você não precisa falar formalmente comigo. Lord Frey é agora o oficial de mais alta patente do exército do Rei Demônio. Minhas sobrancelhas franziram enquanto eu falava com uma expressão estupefata no rosto. Mas isso. Está bem. Você é o chefe do executivo do próprio Rei Demônio. Se você simplesmente levar em conta sua posição no exército do Rei Demônio, você já terá o mesmo posto que eu. Você está convidado a conversar comigo informalmente. No entanto, ao ouvir as palavras saindo da boca do assessor, não consegui continuar minha linha de pensamento e murmurei com uma expressão vazia no rosto. Senhor, eu tenho a mesma classificação que você? Parece que você se sente mais confortável com o discurso formal do que com o informal. Então, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Claro, você pode usar um discurso informal, se desejar. Eu entendo isso, mas por que eu, um mero servo do Rei Demônio, tenho uma posição semelhante à sua no exército do Rei Demônio? Existe algum tipo de mal-entendido? Eu sinceramente esperava pela possibilidade de que algo tão ridículo acontecesse devido a um enorme mal-entendido dentro das fileiras do exército do Rei Demônio. No entanto, o assessor olhou para mim e falou em tom composto. Você é muito humilde. Mas muita humildade é prejudicial. Ao dizer isso, a expressão do assessor endureceu, quando finalmente soltei um suspiro profundo e murmurei. Bem, pensarei no que aconteceu mais tarde. Agora tenho trabalho a fazer. Vamos. Logo depois, o assessor me parou novamente, estalou os dedos, e no momento seguinte, me vi em um beco. Isto está me enlouquecendo. Obviamente, eu acreditava que poderia controlar a situação mesmo que surgissem quaisquer variáveis ou circunstâncias inesperadas, mas isso não era demais? Para se tornar o chefe do executivo do exército do Rei Demônio em um dia, sem mencionar o fato de que o herói tinha a mesma posição que o segundo em comando do exército do Rei Demônio. É uma armadilha. Achei que essa poderia ser a armadilha do Rei Demônio, que deve ter percebido que eu era o herói, mas por mais que pensasse nisso, essa ideia parecia improvável.
Se ela quisesse me matar, ela só precisava enviar ordens aos seus subordinados. Por que ela enviaria seu assessor mais próximo e o instruiria a me tratar com o máximo respeito? Claro, ela poderia estar tentando me matar com cautela. No entanto, a evidência decisiva apareceu diante dos meus olhos numa janela do sistema. Emoções atuais de Dmir Khan: tensão, respeito, reconhecimento, camaradagem e tranquilização. Se isso fosse realmente algum tipo de conspiração, é claro, o assessor mais próximo do rei demônio que veio me buscar não poderia ignorar isso. Pela sua maneira amável de me tratar, o que o assessor me disse provavelmente era verdade. Se sim, por que o rei demônio tomou uma decisão tão maluca? Conteúdo patrocinado. Eu não sei o que o rei demônio está fazendo, mas algo estranho definitivamente está acontecendo. Estamos aqui, Lord Frey. Ah, sim. Fiquei muito tempo imerso em pensamentos, mas ao ouvir o chamado do assessor, mudei rapidamente e fiz uma pergunta. A propósito, onde é esse lugar? Esta é uma sala criada pela minha habilidade espacial. Está localizado no Beco dos Fundos, mas você não pode entrar por meios comuns. Ouvindo essas palavras, comecei a caminhar silenciosamente pelo beco, boquiaberto enquanto ele explicava sua habilidade avassaladora. Entre. Isso é uma taverna? Eventualmente, chegamos a uma taverna pobre. Franzi a testa, me perguntando se era algum tipo de teste, mas o assessor apenas sorriu e disse: Você ainda vê este lugar como uma taverna? Assim que ele terminou de falar, uma enorme passagem subterrânea apareceu na minha frente. De qualquer forma, é um espaço isolado, então por que você está sendo tão cauteloso? Quanto mais completa for a defesa, melhor. Será desastroso se o herói conseguir ultrapassar a barreira espacial. Olhando para a passagem subterrânea, fiz uma pergunta ao assessor por curiosidade e ele respondeu com uma expressão séria. O herói. Sim. O herói apareceu. Quando ouvi sua resposta, fiquei nervoso e fiz uma pergunta sem nem perceber, pois o auxiliar me respondeu mais uma vez com uma expressão séria no rosto. A batalha de 1000 anos atrás está prestes a começar novamente. É claro que desta vez o resultado será diferente. E será. Sim, o rei demônio que apareceu novamente no mundo depois de 1 milênio é o mais forte. O mais forte? É difícil imaginar a força deles apenas com palavras. Quando ele mencionou a força do rei demônio, comecei a fazer perguntas com uma expressão curiosa. Quão forte é o rei demônio? Você está falando sobre a força atual do rei demônio? Khan, que pensou um pouco, murmurou em voz baixa. Eles apagaram meu ataque com um movimento do dedo. Eles são ótimos personagens. O futuro do exército do rei demônio é bastante brilhante. Ao ouvir suas palavras, embora elogiasse a boa sorte do exército, estava cuspindo maldições por dentro. A posição do segundo em comando no exército do rei demônio é decidida com base na força. Em outras palavras, o homem ao meu lado agora é literalmente a segunda pessoa mais forte do exército do rei demônio. Mas para neutralizar o ataque de tal homem com o estalar de um dedo, comecei a me perguntar o que o rei demônio estava comendo ultimamente para alcançar tal poder. Vamos terminar nossa conversa por enquanto e entrar. Todos os executivos estão esperando por você, Lord Frey. Sim, claro. Enquanto eu estava absorto em tais pensamentos, o assessor abriu a porta e pediu para entrar. Devo lançar um ataque assim que entrar? Eu brinquei com minha espada enquanto caminhava pela passagem escura, me perguntando se a situação seria melhor se eu massacrasse todos os oficiais do exército do rei demônio aqui, mas rapidamente abandonei esse pensamento. Membros especializados em combate também estariam reunidos aqui. Mesmo que fossem executivos regulares, seria impossível para mim matar todos antes que o assessor e os executivos especializados em combate percebessem algo incomum em meu comportamento, desencadeando a penalidade. Grita Ei! Baark! Ao organizar meus pensamentos dessa maneira, comecei a ouvir ruídos terríveis vindos de algum lugar enquanto descia as escadas ao lado do segundo em comando. Quem são esses? Estes são monstros de primeira linha. Eles guardam a entrada. Dizendo isso,
Khan sorriu e começou a acariciar uma gárgula preta e um Cerberus na nossa frente. Eles não são realmente fofos? Tente acariciá-los. Ah, estou bem. Fiquei olhando fixamente para aquelas monstruosidades horríveis que poderiam causar revolta no Império enquanto Khan lhes dava uma massagem na barriga. Lamber, lamber, lamber. Eca! Então o Cerberus preto, cujos olhos brilhavam, de repente pulou em mim e começou a lamber meu rosto. Isso é surpreendente. Enquanto eu acariciava distraidamente sua cabeça, Khan observava a cena com interesse de lado e falava em voz baixa. Conteúdo patrocinado. Esta é a primeira vez que Cerberus não arranca o rosto de alguém com uma mordida. Com licença. Ao ouvir seu comentário, perguntei, intrigado, enquanto o assessor me olhava em silêncio, dizendo mais algumas palavras antes de descer novamente as escadas. Acho que ele gostou bastante de você. Depois de ouvir isso, olhei para Cerberus, que continuou a me lamber com um olhar um pouco assustado. Calça, calça. Bem, acho que consegui enganá-lo. Balancei a cabeça do Cerberus o mais forte que pude e comecei a conservar o máximo de mana possível. Os olhos mágicos de Cerberus se especializaram em detectar mana pura. Era inaceitável que um ser encarregado de guardar a entrada de um lugar maligno permitisse a entrada de mana pura. Por causa disso, Cerberus deveria ter me atacado. No entanto, eu tinha a pedra da dominação que carregava no bolso desde o incidente do sequestro para avaliação de desempenho. Então manipulá-lo para gostar de mim foi moleza. Talvez Khan tenha visto Cerberus me acolhendo calorosamente e me julgou como uma pessoa verdadeiramente má. Bom menino, mas pare de me lamber e fique aí. Casca casca. Concluída minha fraude, mandei Cerberus, que até então lambia meu rosto, de volta à gárgula e comecei a seguir Khan. Quando abrirmos esta porta, a reunião começará. Você está pronto? Depois de uma longa caminhada, nós dois chegamos em frente a uma porta com uma barreira mágica bastante complicada. Ah, espere um minuto. Eu sabia que havia executivos esperando atrás da porta, então respirei fundo e comecei a circular a mana em meu corpo. Normalmente eu era capaz de reunir mana suficiente a ponto de conseguir extrair poder explosivo, mas considerando os executivos do exército do Rei Demônio e se todos eles se especializassem em combate, a história seria bem diferente. Eu não sabia se ou quando esses caras tentariam me apunhalar pelas costas, então tive que estar ainda mais preparado. Tudo bem, estou pronto. Vamos entrar. Depois de circular mana por algum tempo, disse ao assessor que estava pronto. Por favor, me chame de Undmir Campo enquanto estivermos lá dentro, Lord Frey. Então o assessor, que se aproximava lentamente da porta, destrancou a barreira e falou comigo em voz baixa. Claro, eu sabia o nome dele, mas balancei a cabeça e fingi que não sabia. A barreira desapareceu num instante e a porta começou a abrir lentamente. Pessoal, espero que o recebam com uma grande salva de palmas. Este é Freyhaun Starlight, que foi nomeado chefe executivo do exército do Rei Demônio a partir de hoje. Quando a porta se abriu totalmente, Dmir Khan declarou educadamente e, depois de um tempo, aplausos ressoaram lá dentro. Mesmo tendo vivido por tanto tempo, nunca pensei que esse dia chegaria. Assim que entrei na sala, rostos familiares começaram a entrar no meu campo de visão. Claro, eu estava tentando parecer calmo porque não deveria saber de suas identidades, mas Dmir Khan começou a me levar para a cabeceira da mesa. Posso sentar no lugar vazio ali. Era muito trabalhoso sentar-se na cabeceira da mesa, mas quando apontei para um lugar vazio no final, Dmir Khan respondeu franzindo a testa. O Rei Demônio honra os mortos ao não permitir que ninguém ocupe o lugar de um executivo caído. Ah, então. Originalmente, esse assento pertencia à Rainha Súcubo. Um rápido flashback passou pela minha cabeça quando me lembrei da cena em que a decapitei com minha espada e depois segui silenciosamente Dmir Khan até a cabeceira da mesa. Tudo bem então. Agora que todos estão reunidos, vamos começar a reunião. Um momento. Depois de um tempo, me acomodei na cabeceira da mesa ainda sentindo muita pressão. Dmir Khan então tentou iniciar a reunião, mas alguém o deteve com uma voz gélida. O que você pensa que está fazendo? É simples.
Não posso aceitar aquele garoto. E quando essa declaração soou, a sala de conferências congelou. Agora, você está dizendo que está desafiando a decisão do Rei Demônio? Em tal atmosfera, quando Dmirkan perguntou com um olhar penetrante, a pessoa que foi a causa desta disputa levantou-se e falou com confiança. Sim. Então, os executivos reunidos na sala de conferências começaram a murmurar. Esse cara é quem faz todo o trabalho sujo para o exército do Rei Demônio. Conteúdo patrocinado. No meio de tanta confusão, comecei a recordar suas informações pessoais enquanto relembrava minhas memórias da linha do tempo anterior. Esse cara era um híbrido de demônio e orc. Ele ostentava um poder destrutivo assustador, mesmo em comparação com outros executivos de combate. Exceto Ferloche e o Rei Demônio, provavelmente não há muitas pessoas que possam derrotá-lo apenas com força. Claro, ele era tão estúpido quanto forte, então seu valor real de combate era bastante baixo. Eu aguentei mesmo quando o Rei Demônio se recusou a revelar sua identidade. Fui paciente mesmo quando eles declararam que o herói apareceu, mas optei por não revelar sua identidade. E eu até aguentei ouvir suas ordens, o assessor, em vez do Rei Demônio. E agora, esse tipo de cara estava andando em minha direção, fervendo de raiva. O que devo fazer? Mas, um humano, eu não suporto um fracote assim me dando ordens. O cara ficou na minha frente enquanto bufava pelas narinas enormes e começava a falar. Então, eu, Liir, um descendente do grande orc e aquele que possui sangue de demônio, quero que você levante sua espada. Eu julgarei por mim mesmo se você é ou não a pessoa certa para o cargo. Fiquei chocado ao ouvir isso e lentamente virei a cabeça para olhar para Dmirkan e disse. Isso não é traição? Então Dmirkan sorriu e começou a sussurrar baixinho em meu ouvido. Os executivos do Rei Demônio operam em um sistema hierárquico rígido. Assim, ele pode desafiar um superior que ele considera mais fraco do que ele a qualquer momento. Bem, não é uma boa oportunidade? Muitos executivos ficaram insatisfeitos com a decisão do Rei Demônio. Então, aproveite esta oportunidade para mostrar suas habilidades e esclarecer quaisquer protestos. Depois que Dmirkan terminou de dizer essas palavras, ele bateu palmas, enquanto o espaço da sala de conferências se distorcia e se expandia em um instante. Estamos em uma reunião, não estamos? Podemos até ter uma reunião em tal situação? Tentei de alguma forma evitar a batalha, mas depois de ouvir as palavras de Dmirkan, olhei em volta e vi que os executivos observavam cada movimento meu com intriga. O exército do Rei Demônio é sempre assim? Sempre. Perguntei-me se estas eram realmente as pessoas que causaram estragos em todo o mundo, por isso perguntei com um olhar perplexo, mas Dmirkan respondeu com uma expressão que indicava que não havia nada fora do comum. Você também vai se acostumar. Não, mas isso é. Então, vamos conhecer o desafiante. Fui arrastado impotente por Dmirkan enquanto ele agarrava meu braço. Soltei um suspiro, pensando que deveria me conter um pouco e conservar minhas forças. E se você não der tudo de si, seu próximo oponente serei eu. O que você quer dizer? Dmirkan, que me trouxe na frente do orc, tinha uma expressão dura no rosto ao afirmar isso friamente. Eu estremeci ao ouvir sua declaração. Agora que você está no mesmo nível que o meu, se você se conter, os desafiantes continuarão a surgir. Se isso acontecer, a reunião pode demorar uma semana para começar. Minha expressão facial ficou distorcida de espanto quando me disseram que a reunião poderia não começar mesmo depois de uma semana. Graças à contenção, continuei enfrentando desafios por um mês. O que? Estou falando por experiência própria. Depois de dizer isso, Dmirkan deu um tapinha no meu ombro e voltou para o seu lugar. Você está pronto? Humano fraco? Enfrentando esse dilema perpétuo, acabei caindo na gargalhada histérica, como se estivesse libertado. Tudo era irritante. Por que diabos o maldito Rei Demônio me designou como chefe do executivo? Ela descobriu quem eu era? Por que a profecia estava errada? Por que minhas memórias estavam espalhadas e por que o sistema continuava me irritando?
Não importa quão meticulosamente e completamente eu me preparasse, tudo continuava dando errado. Graças a isso, o estresse continuou aumentando, me deixando louco. Eu preferiria suspirar. De repente, abri os olhos, enquanto o orc na minha frente inclinava a cabeça, perplexo. Ignorando o orc, ponderei sobre uma questão específica que passou pela minha mente quando eu estava prestes a perdê-lo completamente. Vou te perguntar uma coisa. Conteúdo patrocinado. O que é? É verdade que o Rei Demônio não revelou sua identidade a ninguém? Quando terminei de organizar meus pensamentos, fiz essa pergunta ao orc de aparência estúpida parado na minha frente. Estou cansado de viver sob a influência de variáveis. Sim, nunca vi o Rei Demônio antes. Obrigado pela sua resposta. Eu estava cansado de viver sob a influência de variáveis incontroláveis e influenciado pelo sistema enquanto sofria perdas irreversíveis. Então. Bem, então vamos começar. Ei, por que você está sendo tão arrogante? Se você reconhecer seu erro e recuar, eu irei. Cale a boca e lute. Ao dizer isso ao orc à minha frente, reuni o poder de dentro do meu corpo. Ah, espere. O que você está fazendo? Apresse-se e venha até mim. Ativei a mana estelar escondida dentro do meu corpo e aumentei a produção do poder heróico ao máximo. Cada um dos meus músculos ficou tenso e, quando expirei, eles se espalharam por todo o meu corpo. Isso é. Já que você está parado, eu irei até você. Comecei a me aproximar do orc, que estremeceu de medo, enquanto eu irradiava uma aura arrepiante pela sala que havia se transformado em uma arena. Eu me rendo. Eu me rendo. Então, o cara na minha frente se ajoelhou apressadamente e começou a implorar. Afinal, não havia como um servo no extremo mais baixo do espectro de combate ser páreo para mim. Provavelmente, antes mesmo da luta, ele já deve ter percebido que iria perder. Existem outros desafiantes? Olhei para o orc que havia perdido a vontade de lutar e perguntei aos executivos que estavam olhando fixamente para a cena. Claro, ninguém respondeu. Os executivos de combate já devem ter imaginado o resultado da batalha em suas mentes quando reuni todos os meus poderes. Infinitamente forte contra os fracos, infinitamente fraco contra os fortes. Esse foi o caminho do exército do Rei Demônio. Eles sempre mostraram aquela mentalidade parasitária de sobrevivência. Muito bem, Lord Frey. Quando a situação foi resolvida, Dmir Khan começou a falar com um sorriso satisfeito no rosto. Não acho que alguém questionará as qualificações de Lord Frey agora, certo? Enquanto os executivos respondiam com um pesado silêncio, Dmir Khan começou a falar gentilmente comigo, que estava em silêncio na arena. Parece que você já se adaptou bem ao exército do Rei Demônio, Lord Frey. Bem, agora que temos que começar a reunião em breve, vamos voltar aos nossos lugares. Ainda posso exercer meus direitos, não posso? Perdão. Apontei para ele com minha espada e comecei a falar. Eu desafio você, Dmir Khan. E imediatamente após o término do meu discurso, uma brisa gelada começou a soprar na sala de conferências. O que você quer dizer? É um pouco inconveniente ter duas pessoas com o mesmo posto de segundo em comando no exército do Rei Demônio, não é? Quando respondi calmamente a Dmir Khan, que perguntou com curiosidade, ele levantou-se silenciosamente da cadeira. Oh, querido, parece que você se adaptou muito bem. Um leve sorriso apareceu nos cantos dos meus lábios quando olhei para ele e murmurei o pensamento que havia passado pela minha cabeça antes. Não há razão para que eu não possa tentar. Agora foi a minha vez de me tornar a variável, não o sistema, ou o Rei Demônio. Um mal-entendido incrível. Conteúdo patrocinado. Foi um evento sem precedentes. Frey, o descendente do herói, desafiou Dmir Khan, o segundo em comando do exército do Rei Demônio. Gente! Quem vocês acham que vai ganhar? Enquanto todos estavam se recuperando do choque da excitação de um grande evento que entraria para a história, um dos executivos de combate do exército do Rei Demônio murmurou uma pergunta para seus colegas. Bem, eu não sei. O homem com cabeça de cobra, sentado à esquerda, respondeu em voz baixa.
Eles não mostraram nada ainda. Então, como você saberia o resultado? Dizendo isso, o homem mostrou a língua enquanto a mulher com chifres de ovelha ao lado dele suspirou e disse: Você não é estúpido. Claro, aquele garoto humano vencerá. Como você pode ter tanta certeza? Então, uma mulher com olhos fofos ao lado dela interrompeu a conversa enquanto ela babava enquanto olhava para Frei. Ele é bonito. Isso mesmo. É um clichê comum que garotos tão frágeis e bonitos geralmente escondam seu poder. Definitivamente. Em pouco tempo, até mesmo a mulher com orelhas de coelho que estava em frente a ela entrou na conversa enquanto corava profusamente. Vendo esta cena, o homem com cabeça de cobra soltou um suspiro e murmurou: Cadelas sem cérebro. Enquanto a conversa sem sentido continuava, o homem na beira da mesa abriu a boca silenciosamente. Se eu lutar com aquele garoto, o duelo será decidido em 1 minuto. Com esse comentário, os executivos de combate, que já conversavam há algum tempo, voltaram todos os olhares para o homem. Comandante, isso é verdade? Realmente? Sério? O capitão vai vencer. O quê? Então ele é mais fraco do que eu pensava. Ele ainda é fofo, então se ele perder, devo criá-lo? Eu quero comê-lo. Eventualmente, os outros executivos de combate perceberam que o dono da voz era o comandante dos executivos de combate e seu superior direto, então começaram a encarar Frei e murmurar entre si: Eu vou perder. Quando o homem com numerosas cicatrizes pronunciou brevemente essas palavras, todos começaram a olhar para ele sem expressão. Então devo pedir a ele para me criar? Acho que será ele quem vai comer. Logo, a mulher com orelhas de coelho e a mulher de olhos encantadores, com uma expressão vazia no rosto, quebraram o silêncio e murmuraram: Comandante, você já desafiou Dmir Khan? Eu fiz. O orc, que havia se rendido a Frei antes e retornado ao seu lugar, perguntou timidamente. O comandante assentiu com a cabeça. Então, o duelo com Dmir Khan. O orc então tentou perguntar com curiosidade, mas as mulheres que murmuravam o impediram de falar. Você quer ser espancado até a morte? Nem mesmo seus ossos sobrarão. Você é descarado porque é um novato e é bom ter esse tipo de ambição, mas você não deveria saber o seu lugar? Eu peço desculpas. Quando as duas mulheres começaram a irradiar intenção de matar, o orc abaixou rapidamente a cabeça. Ele então rapidamente começou a se desculpar. Ao perceber isso, o comandante abriu a boca novamente. Fui derrotado em menos de 1 segundo. Todos começaram a olhar para o comandante boquiabertos quando ouviram essas palavras. Se como isso é possível? Você é tão forte. Você baixou a guarda? Ou você estava em mais condições? Ou o duelo foi decidido com apenas um soco. O comandante finalmente abriu os olhos e parou as mulheres que faziam perguntas. Ao mesmo tempo, ele olhou para Frei, que desembainhou a espada e murmurou solenemente: Aquele garoto, vamos ver quanto tempo esse garoto vai durar. Nunca imaginei que você me desafiaria. Eu também não poderia imaginar ser promovido a chefe executivo do exército do Rei Demônio. Conteúdo patrocinado. Olhei para Dmir Khan, o segundo em comando do exército do Rei Demônio, que estava parado no centro da arena. Bem, como você disse, ter duas pessoas com o posto de segundo em comando é bastante problemático por vários motivos, como a possibilidade de confusão de pedidos e valores diferentes. Ele estava se aquecendo com uma expressão relaxada no rosto, embora eu estivesse emanando minha mana com força total. A propósito, tenho prestado atenção ao lado gerencial do exército do Rei Demônio, então não tenho travado nenhuma batalha ultimamente. O que você está tentando dizer? Eu perguntei, inclinando a cabeça confusamente, e ele respondeu, seus olhos ficando frios. Peço desculpas, mas acho que pode ser um pouco difícil controlar meu poder. Imediatamente depois que ele disse essas palavras, o espaço se distorceu e a sala começou a se expandir rapidamente. Nosso duelo acontecerá neste espaço isolado? Sim. Eu já poderia adivinhar suas intenções ao observá-lo distorcer o espaço.
Enquanto isso, Dmir Khan assentiu e começou a sorrir. Tudo bem, isso é o que eu queria também. É bom que estejamos de acordo. Eu também respondi com um sorriso e usei minha habilidade inspecionar enquanto olhava para Dmir Khan, que tinha uma expressão composta no rosto. Estatísticas. Nome: Dmir Khan. Força: 7. Mana: 9,8. Inteligência: 8. Força mental: 9,1. Status passivo: nenhum. Disposição: segundo em comando do exército do Rei Demônio. Estatística de bondade: -90. Como esperado, suas estatísticas são fortemente focadas em magia. Na realidade, a força de Dmir Khan era insignificante. Claro, um valor de força de 7 era bastante alto em circunstâncias normais, mas pessoas com estatísticas de alta força eram numerosas no exército do Rei Demônio. No entanto, a razão pela qual ele era o segundo demônio mais poderoso e a figura mais poderosa do exército do Rei Demônio era por causa de suas habilidades mágicas esmagadoras. Sua magia espacial o governava o próprio espaço designado, em vez de controlá-lo. É o auge da magia que massacrou incontáveis heróis corajosos. Você está pronto? Ainda estou me preparando. Dmir Khan estava reunindo forças para liberar a magia espacial mais poderosa sobre mim. Seu estilo de luta não mudou em nada. Como esperado, o padrão de ataque de Dmir Khan parecia ser o mesmo mencionado no livro profético e nas memórias da linha do tempo anterior. Dmir Khan costumava ser sério e calmo, mas quando lutava mudava completamente. Como prova desse fato, ele decidiu lançar seu movimento mais letal, Spatial Influx, que distorce o espaço em todas as direções ao mesmo tempo e dobra com força, depois esmaga o oponente. Rachadura. Rachadura. Atrás de Dmir Khan, a área circundante distorceu-se progressivamente. Ele provavelmente concentraria todas as suas forças no primeiro ataque. Isso porque ele desprezava tanto as lutas longas que estava disposto a colocar todo o seu poder em um único ataque apenas para vencer rapidamente. No entanto, eu também era o mesmo. Isso porque Selar Mana é especializado em gerar energia explosiva instantânea semelhante a uma supernova. Como resultado, fiquei em desvantagem em uma luta longa, mas me senti confiante em um duelo curto dependendo do poder explosivo. Estou pronto. Quanto tempo você levará para ficar pronto? Com esse pensamento em mente, comecei a reunir mana em meu corpo enquanto Dmir Khan fazia uma pergunta com um sorriso. Por quê? Você vai me esperar? Claro. Quando estiver preparado, você pode atacar imediatamente e não precisa me avisar quando estiver pronto. Quando fiz essa pergunta sorrindo, assim como ele respondeu com condescendência. Bem, se for aquele cara, ele é forte o suficiente para dizer palavras arrogantes como essa. Se isso fosse dito por uma pessoa comum, eu teria considerado que era um blefe, mas a história foi diferente no caso de Dmir Khan. Dmir Khan nunca perdeu uma única batalha. O segredo para essa conquista terrível estava em sua magia, Spatial Domination Magic. Como a magia que ele usou governa o próprio espaço, a maioria dos ataques são bloqueados por sua magia e desaparecem com o contato. Na linha do tempo anterior, os únicos indivíduos que eu conhecia que haviam quebrado um pouco sua magia foram Irina e o mestre da Torre Mágica. Claro, em breve eu seria adicionado a essa lista. Conteúdo patrocinado. Estou pronto. Você parece bastante confiante. Bem, se você morrer antes mesmo de poder reagir, isso causará muitos danos ao exército do Rei Demônio. Quando respondi com um sorriso, suas sobrancelhas se contraíram brevemente. Mesmo que fingisse ser educado, ele não conseguia esconder sua natureza maligna. Então, vamos começar. Tudo bem. Depois de respirar fundo e olhar um para o outro por um tempo, desencadeamos nossos ataques simultaneamente. Ha! Os braços de Dmir Khan se esticaram para frente com veemência. Rachadura. O espaço distorcido desmoronou quando fraturas começaram a se formar por toda parte. Colidir. O espaço, que havia sido comprimido até ficar distorcido e rasgado, de repente se expandiu e explodiu com um estrondo. Ele atirou no próprio espaço.
Usando o mesmo princípio de um golpe de espada que empurra o ar em todas as direções em alta velocidade, ou de um míssil mágico que empurra água ou fogo em alta velocidade para gerar uma bala. O movimento especial de Dmir Khan foi finalmente lançado. E aí? Ao mesmo tempo, agarrei minha espada com firmeza e respirei fundo. Com aquela respiração, reuni a mana estelar contida em cada canto do meu corpo de uma só vez e canalizei tudo para minha espada. Arrim! O ataque espacial atingiu-me enquanto eu canalizava a mana estelar com força para minha arma. Eu então cortei com tudo o que eu tinha. Foi apenas uma barra. O golpe de espada terrivelmente feroz, imbuído de mana estelar, colidiu com o ataque espacial de Dmir Khan no momento seguinte. Rachadura! Um rugido ensurdecedor encheu a sala de conferências engolida. Ah! E nesse ponto, Dmir Khan soltou uma breve exclamação. Seu ataque espacial estava devorando meu golpe de espada. Peço desculpas, Lord Frey. Não acho que haverá um vencedor. No entanto, ao mesmo tempo, meu golpe de espada também engoliu seu ataque espacial. Por outras palavras, os nossos ataques devoravam-se e ameaçavam aniquilar-se uns aos outros. Ele é astuto. Foi só então que entendi suas intenções. Ele parecia querer que eu permanecesse como o segundo em comando conjunto. Em outras palavras, ele odiava a ideia de descer para o terceiro lugar, mas não gostava de ser o único segundo em comando. Afinal, ele escondeu seu poder porque odiava ser incomodado e, após uma série de desafios, subiu para o segundo lugar. No entanto, sua lealdade ao Rei Demônio era superior a qualquer outra pessoa. Talvez seu plano girasse em torno do fato de que, se nossos ataques se anulassem, ele poderia declarar empate e usar as regras para dividir o posto de segundo em comando entre nós dois. Então ele poderia manter contato próximo com o Rei Demônio ao qual ele era leal, e poderia continuar a manter sua posição como segundo em comando sem se preocupar em ser perturbado por outros. Ele também poderia me usar para reduzir suas próprias responsabilidades e cuidar de aborrecimentos. Na verdade, ele era Dmir Khan, o segundo em comando do exército do Rei Demônio. Aquele que foi chamado de o mal astuto encarnado. Mas não posso deixar isso acontecer. Brilhar. O que? No momento em que levantei levemente os cantos da boca com esse pensamento em mente, um som refrescante ressoou no local onde nossos ataques colidiram. Brilhar. Bom. Depois de um tempo, o som cintilante encheu a sala de conferências com uma luz radiante, enquanto eu olhava para Dmir Khan com um sorriso vitorioso. Conteúdo patrocinado. Ele apenas olhou para a cena à sua frente com espanto. Na verdade, a cena que se desenrola diante de seus olhos é tão estranha que ele deve estar apavorado. Pop. Naquele momento, meu golpe de espada e o ataque espacial de Dmir Khan, que se devoravam, desapareceram completamente, e um deslumbrante clarão de luz surgiu da poeira e voou em direção a Dmir Khan. Eca! Então, Dmir Khan distorceu apressadamente o espaço ao seu redor e tentou bloquear o flash estelar, mas só conseguiu parar uma parte dele. Ele já havia distorcido tanto o espaço circundante com seu ataque inicial que mesmo que tentasse influenciar o espaço ao seu redor agora, ele só conseguiria distorcer até certo ponto. Afinal, pensei que isso funcionaria. Claro, isso foi baseado nas falhas da obsessão de Dmir Khan em terminar suas batalhas em um único ataque usando sua magia espacial. Eu, que estava ciente das lacunas antecipadamente, olhando para trás, para o cenário de magia espacial mencionado no livro profético e através de minhas memórias da regressão anterior, atrasei deliberadamente meus preparativos de ataque e esperei que o espaço circundante fosse suficientemente distorcido. E como resultado, o espaço circundante foi excessivamente comprimido e distorcido. Tosse. No final, Dmir Khan caiu de joelhos, perfurado por raios radiantes de luz, dando origem a um silêncio frio que logo desceu sobre o salão. Tosse. Tosse, eu tenho uma pergunta. Logo Dmir Khan, que estava olhando fixamente para mim com sangue escorrendo dos cantos dos lábios, quebrou o silêncio que durou um tempo. Como você destruiu meu espaço com apenas um golpe de sua espada? Ele perguntou assim, com o rosto pálido e abatido, enquanto eu respondia a ele com indiferença. Eu balancei minha espada com muita força. Então os executivos atrás começaram a murmurar.
Bem, eu não estou mentindo. A razão pela qual meu golpe de espada foi capaz de romper sua magia espacial foi por causa do poder heróico que herdei do primeiro herói. Em troca da força vital, é possível extrair poder transcendental. Poder forte o suficiente para atravessar seu espaço. Claro, eu estava prestes a morrer porque usei quase toda a força vital que me restava para usar o poder heróico. Como resultado, tossi sangue dezenas de vezes, mas engoli tudo e suportei a forte dor dependendo da minha força mental. Eu deveria sofrer tanto mesmo que o impacto fosse poderoso o suficiente para atravessar o espaço? Digamos que essa parte faça sentido. Então, o que foi aquele flash de luz? Enquanto eu engolia o sangue que estava prestes a tossir, Dmirkan fez uma pergunta com a voz trêmula. Eu infundi mana no meu golpe de espada. Parecia que o sangue escorreria da minha boca se eu falasse por muito tempo, então dei outra resposta breve enquanto os executivos que zumbiam atrás de mim ficaram em silêncio. Isso é impossível. Enquanto isso, ao ouvir isso, Dmirkan pareceu surpreso. Bem, é bastante surpreendente. Com a habilidade que adquiri anteriormente na floresta perto da residência do Duque, consegui lançar magia estelar. Só isso já era notável, mas combinar magia com um golpe de espada era algo inédito no continente. Isso porque, até agora, ninguém jamais foi capaz de combinar aura de espada pia humana. Em outras palavras, eu era o único espadachim mágico do mundo. Minha arte de espada fez uso do poder heróico, e a magia que eu usei foi a mana estelar que foi usada anteriormente por minha mãe, a maga estelar mais forte da história. Concluindo, de acordo com o termo que meu ancestral preferia usar, agora sou um traidor de merda. De agora em diante, sou o segundo em comando do exército do Rei Demônio. Aqueles que estão insatisfeitos, sintam-se à vontade para avançar e lutar comigo. Pensando assim, engoli o sangue que se acumulou em minha boca. E assim que me acalmei, falei friamente com os executivos atrás de mim. Por favor, não saia. Por favor. Claro, eu rezei interiormente para que ninguém saísse. No meu estado meio morto, qualquer um aqui poderia facilmente me derrotar. Por exemplo, se o orc que me confrontou anteriormente decidisse me desafiar novamente, ele facilmente me nocautearia e assumiria a posição de segundo em comando. Conteúdo patrocinado. Mas, felizmente, todos eles desviaram o olhar, tentando não fazer contato visual comigo e permaneceram em silêncio. Tudo bem então. Quando os vi se comportando assim, suspirei de alívio e tentei ir calmamente para o meu lugar. Mais uma pergunta, só mais uma pergunta. O que? Dmirkan, que estava ofegante, fez outra pergunta com a testa franzida. Você. Dmirkan continuou a falar em tom trêmulo. Aparentemente, por nunca ter sido atingido por um ataque, seu corpo parecia bem fraco. Você é o Rei Demônio? O que? Ele soltou algo insano de sua boca quando ouvi as pessoas respirarem fundo rapidamente atrás de mim. Isso. Pensando no significado daquelas palavras, congelei sem perceber. Bem. Apenas o silêncio permaneceu na sala de conferências. Cania. Frei vai ficar bem. O jovem mestre ficará bem. Então não se preocupe com nada. Não é isso. Eu só estava tentando confortar você, suspiro. Irina tentou confortar Cania, que parecia ansiosa enquanto abria e fechava a tampa da caneta enquanto roía as unhas. Ela olhou pela janela ao ouvir Cania murmurando que Frei ficaria bem com a voz trêmula. Cania. Como eu disse repetidamente, o jovem mestre ficará bem. Então. Chegamos. Percebendo que a carruagem já havia chegado em frente à mansão do Duque, Irina informou Cania, que estava completamente desorientada, e desceu da carruagem. Ela então fez uma pergunta a ela. Você se lembra do que Frei nos ordenou que fizéssemos? O jovem mestre estará seguro. Então para. Não, você se lembra do que Frei pediu antes? Seu idiota gago o jovem mestre. Eventualmente, quando Irina gritou com ela, Cania saiu de seu torpor e rapidamente mudou sua expressão para de um mordomo de Duque, e saiu da carruagem.
Eu me lembro perfeitamente. Após essa declaração, ela se dirigiu ao portão principal da mansão Starlight. Quando ela entrou na residência do Duque junto com os plebeus que hesitavam em frente ao portão. Todos os servos, por favor, reúnam-se na minha frente. Depois de um tempo, Cania, que havia chamado todos os criados em fila, declarou com uma expressão fria no rosto. A partir de hoje, todos vocês estão demitidos. Cania, que olhou em volta com atenção, acrescentou mais algumas palavras em tom abafado, enquanto os servos cambaleavam em choque com essas palavras. Até que as férias acabem. Então, os servos ficaram confusos, tentando entender o significado das palavras dela. Enquanto isso, os plebeus, que olhavam a cena perplexos, perceberam que Cania agora estava olhando para eles. De hoje em diante, vocês são os servos da família Starlight. Depois de ouvir as palavras de Cania, os alunos começaram a duvidar de seus ouvidos. Todas as mulheres usarão roupas de empregada doméstica e todos os homens trabalharão como empregados, cozinheiros e jardineiros. Cania, que mais uma vez lembrou aos plebeus sua situação, declarou com uma expressão calma no rosto. Este é o comando do jovem mestre. Uma atmosfera fria permaneceu na sala de conferências. Conteúdo patrocinado. Vamos começar a reunião então. Nessa atmosfera, declarei o início da reunião do exército do Rei Demônio em tom severo. Claro, desde que acabei de me juntar ao exército do Rei Demônio, não sei a agenda da nossa reunião. Então, terei que pedir a Dmir Khan para dirigir a reunião de hoje. Quando terminei de falar, Dmir Khan, que estava me observando há algum tempo, abriu a boca silenciosamente. Sim, por favor, deixe tudo comigo. Ao contrário de antes, sua atitude tornou-se bastante educada. Não só isso, mas a maioria dos executivos estava hesitante olhando para mim. Graças aos seus olhares, lutei para manter uma expressão calma. Por enquanto, tudo está indo bem. Anteriormente, quando Dmir Khan me perguntou se eu era o Rei Demônio, evitei seu questionamento e me recusei a dar uma resposta concreta. Por causa disso, os executivos não conseguiram determinar minha verdadeira identidade e não conseguiram determinar se eu era o Rei Demônio ou apenas outro indivíduo forte. Se eles me servissem como Rei Demônio quando eu não era, isso seria desrespeitoso com o verdadeiro Rei Demônio. No entanto, também seria problemático se eles me tratassem desrespeitosamente no caso de eu realmente ser o Rei Demônio. Claro, era exatamente isso que eu queria. Já que Dmir Khan me confundiu com o Rei Demônio, eu queria adotar esse papel e usá-lo para enfraquecer o exército do Rei Demônio, mas ele tinha uma maneira de entrar em contato com o Rei Demônio. Então, se eu fingisse abertamente ser o Rei Demônio, logo seria exposto. No entanto, se eu desse pequenas dicas sem realmente confirmar nada, eles criariam esse cenário por conta própria. Claro que, como não conseguiam confirmar nada, enlouqueciam tentando verificar, mas isso não era da minha conta. Então, para o primeiro tópico da nossa agenda. Enquanto eu estava absorto em tais pensamentos, Dmir Khan pigarreou e anunciou o primeiro tema da reunião. O paradeiro do herói, que recentemente apareceu novamente no mundo, ainda é desconhecido. Algum de vocês, executivos, encontrou alguma coisa em relação a isso? Os executivos começaram a se entreolhar. Parece que ninguém sabe. Então, perguntarei àqueles que atualmente se infiltraram na igreja e na família imperial. Como está indo a investigação? Dmir Khan perguntou enquanto franzia ligeiramente a testa. Então uma mulher com o crachá de executiva de inteligência levantou-se e começou a relatar as suas descobertas. A igreja do Deus Sol é tão incompetente como sempre. Os paladinos e sacerdotes percorrem a capital e as províncias todos os dias para perguntar, mas em vez de tentar encontrar o herói, eles só aceitam dinheiro. Bem, em primeiro lugar, o Papa está do nosso lado, então eles não têm escolha senão serem incompetentes. O Papa parecia já ser membro do exército do Rei Demônio naquele momento, com base no que Dmir Khan murmurou. O futuro do Império parecia bastante brilhante, visto que o líder da maior denominação, que exercia influência não só no Império do Nascer do Sol, mas também em vários outros continentes, apoiava o Rei Demônio. No entanto, existe uma variável, a Santa. O que ela pensa do herói? Dmir Khan,
que estava sorrindo antes, fez uma pergunta em tom sério. A mesma pergunta que eu estava pensando também. Como esperado, a existência da Santa permaneceu um grande trauma para o exército do Rei Demônio, graças à lenda da primeira Santa de 1 milênio atrás. A Santa disse que ela mesma faria uma jornada para encontrar o herói. Claro, é bastante duvidoso que a Santa Branca Pura faça diferença apenas na busca, mas ela definitivamente está tentando. Parece que ela está com um pouco de pressa. Com essas últimas palavras, a mulher concluiu o seu relatório e sentou-se. O homem sentado ao lado dela se levantou. A família imperial está lutando bastante. Eles gastaram 1/3 dos fundos do Cavaleiro Imperial na busca pelo herói e prometeram uma enorme recompensa para aqueles que conseguissem encontrá-lo. Eles também estão em contato com diversas guildas do submundo. Ao ouvir isso, Dmir Khan perguntou com uma expressão zombeteira no rosto. Bem, eles não estão com pressa? Bem, se o Rei Demônio aparecer e o Império entrar em colapso, o poder absoluto que eles desfrutaram até agora perderá o sentido. A família imperial faz o melhor que pode quando se trata de assuntos que ameaçam sua autoridade. Eu realmente concordei com a palavra do homem de que estava balançando a cabeça involuntariamente. Então Dmir Khan fez mais uma pergunta severamente. Então quais são as chances deles encontrarem o herói primeiro? Não é tão alto. A família imperial é mais ativa que a igreja, mas é em sua maioria incompetente. No entanto, temos que estar vigilantes contra os cavaleiros imperiais e a terceira princesa imperial. Depois que o relatório foi concluído, o homem sentou-se enquanto Dmir Khan voltava seu olhar para mim. Ele então perguntou cautelosamente. Você tem algum conselho para nós, Lord Frey? Conselho? Dmir Khan, que de repente me pediu conselhos, balançou a cabeça e começou a explicar melhor. Sua família não é os descendentes do herói? Depois de dizer isso, Dmir Khan e os outros executivos se viraram para olhar para mim com uma expressão levemente expectante em seus rostos. Bem, eu realmente não sei. Conteúdo patrocinado. Porém, não pude revelar a verdade aqui, então tentei mudar de assunto, mas de repente, uma boa ideia passou pela minha cabeça. Claro, eu não tinha certeza se isso funcionaria, mas decidi tentar. E depois de uma pausa, comecei a falar com uma expressão séria no rosto. Pensando bem, há uma frase que foi passada de geração em geração para cada chefe da família Starlight. Uma frase passada de geração em geração? Quando Dmir Khan ouviu isso, seus olhos brilharam quando comecei a acrescentar alguns detalhes à história, pensando que, se a tornasse realista, poderia facilmente enganá-los. Sim, descobri isso há alguns meses, assim que me tornei o senhor provisório da família. Então, que diabos é essa frase? Assim que Dmir Khan começou a me incentivar, dei uma ordem ao homem sentado na beira da mesa com uma expressão severa no rosto. Você aí! Vá me trazer uma caneta e papel. Instantaneamente, uma brisa gelada começou a soprar na sala de conferências. Co-comandante. Não fique com raiva. Sim, se você ficar bravo aqui, você vai morrer. Por fim, quando os executivos sentados ao lado dele imploraram que parasse, comecei a me sentir estranho e fiz uma pergunta a Dmir Khan. Quem é ele? Ele é o comandante dos executivos de combate. Ele não é apenas um dos principais executivos do exército do Rei Demônio, mas também costumava ser nosso terceiro em comando. Graças a isso, pensei em me desculpar por um momento, mas se o segundo em comando do exército do Rei Demônio decidisse pedir desculpas ao agora quarto em comando, isso poderia parecer um sinal de fraqueza. Assim, decidi dobrar. Você não pode me ouvir? Eu não disse para você trazer papel e caneta? Com meu status agora apenas abaixo do Rei Demônio, eu comandei-o em um tom arrogante. Ao ouvir isso, o homem cheio de cicatrizes cerrou os punhos. Entendido. Depois de um tempo, o homem respondeu com a voz trêmula e levantou-se lentamente da cadeira. Depois de pegar um pedaço de papel e uma caneta, ele se aproximou de mim. É uma pena barata. Prepare algo melhor da próxima vez. Peguei dele a pena e o papel e, sem sequer olhar para ele, acenei para que voltasse ao seu lugar e ordenei a Dmir Khan.
Uf! O comandante dos executivos de combate, que já estava rangendo os dentes há algum tempo, voltou ao seu lugar, exalando um suspiro horrível. Você já viu esse texto? Ei, isso não é. Ignorando as artimanhas do quarto em comando, escrevi algumas cartas no papel e mostrei-o a Admir Khan. No momento em que viu aquela carta, seus olhos se arregalaram de espanto enquanto ele murmurava. Essas não são as letras usadas pelo herói de 1000 anos atrás. Sim, este texto foi transmitido à nossa família de geração em geração. Então você sabe o significado desta frase? Enquanto eu falava sério, Admir Khan me fez uma pergunta com uma expressão extremamente antecipada no rosto. Claro que eu sei. Só um pouco disso, no entanto. Depois de terminar meus preparativos para enganá-lo, tossi e comecei a falar. 1000 anos depois, o mundo deve encontrar uma mulher órfã. E então? Quando soltei essas palavras, Admir Khan me apressou enquanto o suor frio escorria por sua espinha. Olhei para ele e balancei a cabeça tristemente em resposta. Sinto muito, mas o texto está cortado daqui. Ah! Admir Khan soltou um suspiro lamentável. A culpa é dos meus antepassados, que restringiram o texto por precaução. Mas eu sei como encontrar o texto restante. Isso é verdade. Quando lhe pronunciei essas palavras esperançosas, os olhos de Admir Khan começaram a brilhar mais uma vez. E naquele momento senti o sucesso do meu plano e comecei a falar com um sorriso. Encontre todas as inscrições nas ruínas do herói que existem no continente ocidental. Essa é a chave para descobrir a verdade. Entendido. Admir Khan, que baixou a cabeça com essas palavras, declarou aos executivos estupefatos. Finalmente encontramos uma pista em nossa busca pelo herói. Claro, isso requer a sua cooperação. Dito isto, Admir Khan respirou fundo e abriu o mapa sobre a mesa enquanto começava seu planejamento. De agora em diante, estaremos principalmente ativos no continente ocidental. Espere. Conteúdo patrocinado. Uma mulher com características de um demônio típico, que ouvia nossa conversa em silêncio, levantou-se de repente da cadeira e o interrompeu. Lemerno, espere. Quem é você? Admir Khan tentou impedi-la, mas eu interrompi e fiz perguntas com uma voz gelada. Sou Lemerno, um demônio de sangue puro encarregado das estratégias e táticas usadas pelo exército do Rei Demônio. Ah! Depois de ouvir sua introdução, foquei meus olhos e usei minha habilidade em inspecionar nela. Estatísticas. Nome, Lemerno. Força, 6. Mana, 6. Inteligência, 9,2. Força mental, 5. Status passivo, nenhum. Disposição, estrategista. Bondade stat, menos 80. Foi ela quem foi esmagada por Serena. Depois de analisar suas informações, lembrei que ela era a estrategista que lutou cara a cara com Serena na linha do tempo anterior. Bem, ela era mais um brinquedo do que uma oponente para Serena. Claro, a batalha deveria ser uma luta mano a mano, mas não era exagero dizer que ela foi esmagada unilateralmente pelo cérebro de Serena. De acordo com as palavras do primeiro herói registradas no livro profético, a relação deles é semelhante àquela entre Mzugilian e Mzimayi. Até o fato de o Império Sunrise comandado por Serena ter acabado sendo destruído é semelhante. Eu não tinha certeza, mas acreditava que havia alguém como Serena no mundo onde meu ancestral, o primeiro herói, morava. Pode parecer desrespeitoso, mas não acho que posso confiar nas informações que você me deu. Claro, Lemerno não é incompetente. Olhando para ela agora, ela não é a única que está protestando contra minha reivindicação? A única razão pela qual ela perdeu tão horrivelmente para Serena no passado foi porque Serena é uma personagem trapaceira. Por que você não pode confiar em minhas informações? Graças a ela, me senti um pouco nervoso e, em voz baixa, fiz uma pergunta. Então deixe-me fazer uma pergunta. Lord Frey, você poderia compartilhar conosco como decodificar esse texto? Então ela olhou diretamente para mim e disse isso. É difícil. Somente os descendentes diretos podem decifrar as letras deixadas pelas gerações anteriores.
Por quê? Há uma magia antiga lançada sobre a família Starlight. É uma magia semelhante à maldição da obediência da família Moonlight ou ao juramento da família Sunrise. Quando respondi calmamente a uma pergunta tão inesperada, Lemerno perguntou enquanto franzia a testa ligeiramente. Então, por favor, diga-nos por que a chave é conhecer esses personagens específicos nas ruínas do continente ocidental. Isso é, e você não precisa se preocupar. Você apenas tem que seguir as regras básicas dos militares e seguir minhas ordens. Tentei mais uma vez dar desculpas, mas quando vi Lemerno, que me olhava com os olhos semicerrados, mudei de estratégia e optei pela estratégia do descaramento. Porque esse era o objetivo dela. Fazer e repetir deliberadamente perguntas que eram difíceis de responder, acabando por me levar a uma teia de mentiras e desculpas. No final, uma falha seria inevitavelmente criada na minha história, e Lemerno, que almejava aquele momento, imediatamente perceberia essa falha e quebraria minhas mentiras. Portanto, para não ser apanhado nos seus esquemas, eu precisava de um álibi perfeito ou de uma atitude arrogantemente descarada. É claro que, na situação atual em que só posso improvisar, seria melhor aproveitar o poder que veio da minha posição atual e forçá-la a abandonar o assunto. É por isso que não posso confiar em suas informações. No entanto, ela se recusou a recuar e respondeu com uma voz gelada. Até agora, nossos membros continuavam confiando em informações incertas. Informação incerta? Sim, eu apenas executei essas ordens desconhecidas e ambíguas que se acredita terem sido emitidas pelo Rei Demônio, cuja identidade não foi revelada. Graças a isso, o moral do exército do Rei Demônio continua a declinar. Após as palavras de Lemerno, os outros executivos começaram a balançar a cabeça em silêncio. Aparentemente, deve ter havido muita inquietação por causa do Rei Demônio. Mas como também estamos a fornecer informações não fiáveis, haverá um desequilíbrio de informação. E isso acabará por tornar o exército do Rei Demônio instável. Então, você está dizendo que não pode confiar nele? Enquanto ela continuava sua história, Dmir Khan, que estava ouvindo em silêncio, interrompeu nossa conversa. Você está dizendo que não pode confiar em Lord Frey, o executivo de mais alto escalão do exército do Rei Demônio e o atual segundo em comando? A família Starlight é uma família de heróis que ilumina a escuridão. Quando ela disse essas palavras, a atmosfera começou a ficar fora de controle. Conteúdo patrocinado. Então o que eu devo fazer? Levantei silenciosamente a mão para interromper a conversa entre os dois e falei com Lemerno em tom solene. Posso ganhar sua confiança se lhe mostrar a evidência correta? Sim, com as evidências certas. Todos ficarão convencidos. Enquanto ela respondia e olhava em volta, todos os executivos começaram a me encarar. Uma clara suspeita residia em seus olhos. Eles certamente estão se esforçando. Como último recurso, ela parecia ter escolhido a estratégia de incutir dúvidas nos executivos, ao mesmo tempo que fingia estar fazendo a coisa certa e se mantinha no seu lugar. Se eu não abordasse o assunto, as sementes da dúvida acabariam por começar a crescer e pôr em perigo a minha autoridade. A dúvida é um sentimento mais poderoso do que qualquer outro. Um sentimento que inevitavelmente surge sem fim, a menos que seja completamente esmagado. Então, tive que remover essas sementes de dúvida. Usando uma emoção muito mais forte que o sentimento de dúvida. Já não estou mostrando as evidências? O que você quer dizer? Depois de ouvir minhas palavras, Lemerno franziu a testa ligeiramente e perguntou. Talvez ela já tivesse percebido instintivamente que seu plano de incutir suspeitas nos executivos estava dando errado. Claro, mesmo que sentissem isso, nada mudaria. Dmir Khan, diga a todos quais são as evidências. Com isso em mente, dei uma ordem a Dmir Khan, que baixou a cabeça silenciosamente ao meu lado. Ele era uma pessoa astuta e oportunista, mas ao mesmo tempo demonstrava lealdade cega ao Rei Demônio, então ele já deveria ter entendido o que eu quis dizer com evidência. O fato de ainda estarmos vivos é prova suficiente. Quando Dmir Khan falou, todos os presentes na sala de conferências congelaram ao mesmo tempo. Então dei-lhes um sorriso radiante e questionei o homem que me entregou papel e caneta antes. Aí, você,
Qual é a sua classificação? Sou um dos principais executivos e comandante dos executivos de combate do exército do Rei Demônio. Tudo bem, então se você lutar comigo, quanto tempo você acha que vai durar? Ao ouvir essas palavras, o homem ponderou por um momento e depois respondeu em voz baixa. No começo, eu esperava durar de 3 a 5 minutos, mas depois de testemunhar seu duelo, duvido que consiga resistir a um único golpe. Enquanto observava os rostos dos executivos empalidecerem de choque, soltei uma declaração com indiferença, agindo como se não fosse nada especial. Eu posso decapitar todos vocês com um golpe da minha espada agora. Claro, era mentira. Antes que eu pudesse brandir minha espada e matar todos eles, minha força vital acabaria. Você quer que isso aconteça? Os executivos, que obviamente não queriam que isso acontecesse, começaram a parecer assustados. Claro, eles devem ter notado que eu já estava mexendo na minha espada enquanto a envolvia com mana estelar. Estou bem ciente de que você suspeita de mim. Em um dia, um humano se tornou o segundo em comando do exército do Rei Demônio e sem mencionar que ele é o descendente do primeiro herói. Ao vê-los murmurando, comecei a falar com uma voz ainda mais profunda. Talvez você possa até suspeitar que eu sou o herói. Claro, eles devem ter suspeitado que eu era um espião e não um herói. Porém, para aqueles que perderam a capacidade de julgar a situação devido ao medo, o que eu digo agora ficará gravado como verdade. Mas se eu fosse o verdadeiro herói, já teria matado você balançando minha espada uma vez. Por que eu me incomodaria em me tornar o segundo em comando do exército do Rei Demônio? Dito isto, olhei para todos enquanto os executivos começavam a evitar meu olhar. Portanto, controle suas dúvidas desnecessárias. Se você continuar a discutir mesmo depois disso, considerarei isso um desafio à minha posição. Quando concluí minha declaração em tom frio, todos os executivos baixaram a cabeça diante de mim. Eca! Agora, entre os executivos, só Lemerno mantinha uma expressão fria no rosto. Conteúdo patrocinado. A maioria dos executivos foi reprimida pelo medo, mas Lemerno parecia estar descontente comigo mais uma vez. Bem, ela ainda é útil, então vou usá-la até que ela se torne um obstáculo muito grande. Se ela continuar atrapalhando, eu vou matá-la. Depois de me decidir, sorri com orgulho e murmurei os pensamentos que de repente passaram pela minha mente. Por alguma razão, trabalhar no exército do Rei Demônio é bastante adequado para mim, não é? Enquanto eu estava absorto em pensamentos tão absurdos, Dmir Khan, que estava ao meu lado, fingiu tossir e continuou a reunião. Então, o próximo tópico. Vendo a imagem que Dmir Khan mostrou para todos, comecei a sorrir baixinho. No mercado de escravos que será aberto em breve, garantiremos escravos para o exército do Rei Demônio. Como se eu fosse deixar isso acontecer? Eu ainda não sabia quais eram as intenções do Rei Demônio de se tornar o chefe do executivo, mas não tinha intenção de ser influenciado pelo sistema, pelas variáveis ou pelo Rei Demônio. Então, de agora em diante, eu iria atrapalhar os planos do exército do Rei Demônio tanto quanto possível. Foi uma coisa boa de se fazer e também aliviou um pouco do meu estresse. Pouco depois da reunião, a maioria dos executivos deixou o salão. Senhor Dmir Khan, você pode me poupar um momento do seu tempo? Lemerno, que permaneceu na sala de conferências até o final, conversou com Dmir Khan, que também ficou para trás. Eu sei o que você quer dizer. Dmir Khan, que olhava para a mesa com um olhar penetrante, respondeu com uma voz gelada. Não posso confiar em Frey. Ele está se escondendo tanto. E se ele for nosso Rei Demônio? Então o que você irá fazer? Lemerno tentou persuadi-lo com urgência, mas Dmir Khan interrompeu e começou a falar. O Rei Demônio que conhecia até agora sempre escondeu sua identidade. Sua aparência, status e até mesmo sua própria voz. Lemerno não pôde dizer nada porque ninguém, exceto Dmir Khan, conheceu pessoalmente o Rei Demônio. Então, ela parou de falar por um momento e começou a ouvir as palavras dele. Tudo o que sei é que essa pessoa tem a mesma altura e constituição de Frey e usa o mesmo tom arrogante que ele. Lemerno, que franziu a testa com essas palavras, disse com uma expressão absurda no rosto.
Você está tentando se convencer com evidências circunstanciais tão fracas? Desde o início, essas coisas poderiam facilmente ser. Frey é o primeiro espadachim mágico a aparecer na história. Mas ao ouvir as palavras seguintes, Lemerno fechou a boca silenciosamente. Tanto sua habilidade com a espada quanto suas proezas mágicas estão simultaneamente no auge. Mas, da última vez, você disse que o Rei Demônio apagou seu ataque com apenas um toque de dedo. Depois de ouvir a declaração de Dmir Khan, Lemerno balançou a cabeça e tentou refutá-lo. Embora a batalha de Frey hoje tenha sido literalmente mítica, foi preciso mais do que levantar um dedo para apagar seu ataque. Então, tenho algo para lhe contar sobre isso. No entanto, depois de interromper suas palavras mais uma vez, Dmir Khan começou a falar com uma expressão séria no rosto. O Rei Demônio tem uma restrição. Uma restrição? Não sei que tipo de restrição é. Vendo como o Rei Demônio continua escondendo sua identidade, o fato de não compartilharem a identidade do herói e várias outras ações, fica claro que uma força desconhecida está colocando algum tipo de restrição às ações do Rei Demônio. Dito isto, Dmir Khan terminou seu discurso com um tom confiante. E é o mesmo com Lord Frey. O que? Você não sentiu isso também? Quando Frey falou sobre a identidade do herói anteriormente, ele evitou intencionalmente o assunto. Ao ouvir essas palavras, Lemerno relembrou suas memórias e mergulhou em pensamentos profundos. Bem, é muito cedo para ter certeza. Mas se meu palpite estiver correto. Olhando para Lemerno, Dmir Khan sorriu e sussurrou gentilmente. Finalmente, o Rei Demônio reapareceu no mundo. Na verdade, foi o momento em que nasceu um mal-entendido sem precedentes. O luar nas estrelas. Conteúdo patrocinado. No passado, eu não conseguia nem imaginar me tornar o segundo em comando do exército do Rei Demônio. Cheguei na frente da mansão do Duque em um instante devido à habilidade de Dmir Khan de controlar o espaço, e respirei fundo antes de caminhar em direção ao portão. Nós saudamos. Quando o portão se abriu, os plebeus da classe A estavam todos alinhados com olhares envergonhados no rosto. Eles inclinaram a cabeça e me cumprimentaram. Os meninos uniformizados e com roupas de trabalho estavam bem, mas as meninas com roupas de empregada doméstica. Se alguém me visse, com certeza iriam me xingar. Eu vou entrar então. Claro, entrei na mansão do Duque com um sorriso maligno. Vendo que as meninas estavam me olhando com desgosto indisfarçável, acho que fiz a escolha certa. Irmão, o que diabos você está fazendo? Entrei na mansão olhando para os plebeus como se fossem insetos. Mas logo, Arya me parou. Ah, Arya. Leve Cadia e saia daqui. O que? Enquanto falei com Arya calmamente, ela rosnou e disse. Irmão, pare de fazer essas coisas ridículas e peça desculpas a essas crianças. Fique fora da minha casa até o fim das férias. Eu a interrompi friamente, mas Arya apenas suspirou e começou a se aproximar dos plebeus atrás de mim. Peço desculpas. Quando ela se curvou profundamente e pediu desculpas, os estudantes plebeus arregalaram os olhos e começaram a entrar em pânico. Eles achavam que ela também era uma vilã só porque era a irmã mais nova de um notório homem ou mau ou do Império? Fiquei com pena de Arya. Meu irmão causou problemas. Eu cuidarei disso, então você pode simplesmente ir embora, Sá. Mas enquanto ela tentava mandar os plebeus de volta para casa, agarrei seu braço à força e comecei a arrastá-la escada acima. Ah! Irmão, o que você pensa que está fazendo? Me deixar ir. Solte. Cale a boca e siga-me. Enquanto continuava a lutar, Arya logo começou a canalizar mana estelar, mas olhou para os plebeus que nos observavam de baixo e depois falou apressadamente. Você quer lutar com mana estelar na frente de seus colegas? Se você não me soltar, vou atacar você na frente de... Cale a boca antes que eu expulse você da família. Eu estava em um estado frágil por causa da força vital que tive que usar para derrotar Dmir Khan, então se Arya me acertasse com mana estelar, ela realmente me mataria e se tornaria uma assassina. Então eu a interrompi mais uma vez antes que ela usasse magia em mim,
quando ela começou a murmurar com uma expressão chocada no rosto. Você quer dizer, você está falando sério, irmão? Você está falando sério? Sim. Quando respondi com uma expressão irritada no rosto, ela abriu a boca novamente enquanto olhava para mim. Irmão, de agora em diante, Kiaya. No entanto, empurrei Arya para o quarto de Kadia, onde ela já estava esperando. Jovem mestre Frei. A irmã de Cania, que brincava com uma boneca, olhou para mim com os olhos bem abertos. Faça as malas agora mesmo e saia de casa, e não volte até o fim das férias. Se você não sair agora, Arya, você será expulsa da família, e Kadia, você será expulsa para as ruas. E minha irmã. Ao ouvir essas palavras, Kadia começou a chorar e fez uma pergunta. Ao vê-la assim, levantei os cantos dos lábios e respondi. Claro que vou ficar com sua irmã. Afinal, ela é minha. Vá. Ao ouvir essas palavras, Kadia foi levada à beira das lágrimas, e Arya, que estava cerrando os dentes ao lado dela, gritou comigo. Por quê? Por que diabos você está fazendo isso, seu bastardo? Você não vê que eu trouxe aqueles plebeus? Dei-lhe um sorriso malicioso e comecei a contar o motivo, que planejei de antemão. Vai haver uma festa maluca. Álcool, drogas e eu. É o bastante. Porém, levei um soco no estômago de Arya sem conseguir terminar a frase. Kadia, vamos. Sim. Mas. Tudo bem se voltarmos quando as férias acabarem, certo? Partirei hoje à noite. Tenha boas férias. Dito isto, Arya agarrou o braço de Kadia e olhou para mim com uma expressão de desgosto, depois saiu da sala junto com ela. Conteúdo patrocinado. Tosse. Encostei-me na parede enquanto limpava o sangue que escorria do canto da boca. Foi porque levei um soco da minha irmã mais nova, que tinha força 4. Tenho que contratar mercenários secretamente para proteger sua residência. A razão pela qual os expulsei foi simples. Se os dois ficassem nesta mansão durante as férias inteiras, certamente estariam em perigo. Atualmente, fui alvo de um assassinato tanto por Clana quanto pela família Moonlight. E o exame sem precedentes foi provavelmente uma armadilha orquestrada por Clana. Então, eventualmente, quando a equipe de Clana invadir a mansão do Duque, haveria uma grande chance de que um assassino, um dispositivo de escuta telefônica ou uma bomba fosse trazido. Portanto, foi necessário evacuar Arya e Kadia pelo menos até o final do exame. Claro, eu gostaria que os plebeus se refugiassem em algum lugar, mas não pude ajudá-los devido às regras do exame. E por vários motivos, eu queria fazer coisas boas para aqueles que sofrem com a pobreza, então desta vez. Isso mesmo. Sobre o último incidente, Enquanto eu estava absorto em tais pensamentos, Arya de repente abriu a porta e me fez uma pergunta antes de congelar no local. Eu me perguntei o que estava acontecendo, então olhei para Arya atordoado, depois toquei meus lábios e percebi que meu dedo ficou encharcado de sangue escorrendo dos meus lábios. Então isso é. Irmão. Por quê? Onde você está ferido? Tentei cambalear enquanto limpava o sangue, mas minhas pernas tremiam porque havia usado muita energia e caí de volta. Arya, que estava olhando fixamente para mim, começou a cerrar os dentes. Ei, o que você tem feito? Você não precisa saber. Sim, eu sabia que você diria isso. Estou realmente ficando cansado disso agora. Dizendo isso, Arya tirou algo do bolso, jogou nos próprios pés e começou a pisoteá-lo. Eu nem vou falar com você de agora em diante. Depois de dizer isso, Arya saiu da sala com uma expressão fria no rosto. O que é isso? Quando vi que ela havia saído do quarto, quis verificar onde ela estava pisando, então estiquei a cabeça e olhei para o chão. Uma chave, feita de magia de luz? Olhei para a chave amassada por um momento, depois cobri a chave silenciosamente com a palma da mão e fechei os olhos. Está feito. Eventualmente, ao lançar magia de luz, conjurei uma luz cintilante em minha mão e sorri quando vi a chave retornando gradualmente ao seu estado original. Brilhar.
No entanto, a chave que eu segurava na mão de repente se desintegrou em partículas brilhantes e se espalhou pelo ar. Droga, é porque usei muita mana estelar. Fiquei feliz com minhas novas habilidades de mana aprimoradas, mas, ao mesmo tempo, senti o desconforto de não saber onde a chave diária deveria ser usada. Então suspirei e saí da sala. Oh, Mestre Frei. Jantar está pronto. Então, uma estudante de aparência tímida se aproximou de mim para relatar, tudo isso corando. Desde quando você começou a prepará-lo? Começamos assim que você chegou. Realmente? Enquanto ela balançava a cabeça, comecei a me aproximar dela, mas de repente ela fechou os olhos e começou a tremer. Qual é o problema? Me desculpe, não estou acostumada a conversar com as pessoas. Então, quando lhe fiz uma pergunta, ela começou a falar com a voz trêmula, enquanto seu rosto ficava completamente vermelho. Você é muito fofo. Eca. Quando toquei seu queixo e falei, a garota de aparência tímida congelou como uma estátua. Qual o seu nome? Quando perguntei o nome dela, por algum motivo, senti como se já a tivesse visto antes. Ela moveu os lábios ligeiramente e respondeu em tom abafado. É a Lulu. Ah. Então me lembrei de quem ela era, parei de atormentá-la e dei um passo para trás. Conteúdo patrocinado. Pensar que eu a encontraria aqui. Ao lembrar o nome dela na linha do tempo anterior, passei por ela e falei em voz baixa. De agora em diante, não faça tarefas domésticas e fique comigo. Sim. Eu quero que você fique ao meu lado. Então Lulu, que momentaneamente olhou para mim com uma expressão confusa, abaixou a cabeça apressadamente e disse. Ah, entendo. Farei o meu melhor. Ao descer, ouvindo sua voz rouca soando atrás de mim, parei de andar e suspirei baixinho. É irritante. Sempre que volto para casa, por algum motivo, sempre acontece algo chato. Havia uma variedade de cozinhas na mesa de jantar onde o jantar era servido. O que é isso? É o ensopado de batata favorito da minha família. São cenouras salteadas que costumo fazer para meu irmão. Eu fiz tempura de berinjela. Você não gosta? Claro, quando se trata de vegetais verdes. Devia haver muitos ingredientes de alta qualidade na dispensa de alimentos. Mas você criou esses desastres? É claro que os pratos de legumes das meninas eram de alta qualidade, então eu tinha certeza de que deviam ser suntuosos, mas em vez disso comecei a criar problemas com as meninas, que me observavam ansiosamente. Eles estavam muito sobrecarregados? Fiquei muito animado para encher a barriga dos plebeus com ingredientes caros da família Starlight durante essas férias, mas pensando bem, nem eu teria tocado em ingredientes caros porque poderia irritar o proprietário usando ingredientes tão caros. Bem, de agora em diante, vou apenas mandá-los cozinhar com ingredientes caros. Nunca tocamos em ingredientes caros. Ah! Estudantes plebeus estavam olhando para mim em silêncio. Enquanto isso, Ferloche, que usava um uniforme curto de empregada e tinha inúmeras bandagens enroladas nos dedos, também estava olhando para mim. Como a santa já jantou refeições de alta qualidade algumas vezes, ela tentou lembrar a receita e cozinhá-la. Como você pode ver, ela quase cozinhou os dedos em vez dos ingredientes. Entre essas crianças, uma garota de aparência severa que era representante dos plebeus começou a falar enquanto olhava para mim. Então, não tivemos escolha a não ser cozinhar com ingredientes que nunca tocamos. Peço desculpas por ser pobre. Depois que o representante terminou de falar com voz rouca, ela baixou a cabeça. Logo, os outros estudantes comuns também seguiram o exemplo e se curvaram. Você disse que seu nome é Alice? Sim, está certo. Depois de olhar fixamente para eles por um momento, lembrei-me do nome do representante dos plebeus e pensei profundamente por um momento. Aquela garota era originalmente a estudante que liderou os protestos que ocorreram após o incidente do Raidon com Moners Dormitor. Ela, que liderou os protestos dos plebeus na linha do tempo anterior, acabou se tornando uma das líderes da revolução no futuro. Por causa de sua natureza,
parece que seu ressentimento em relação a mim é várias vezes maior do que qualquer outro plebeu. Perdoe-me por sugerir algo como um plebeu. Que tal contratar um chefe profissional em vez de nós, que somos pobres e nem conseguimos usar ingredientes de alta qualidade de maneira adequada? Suspirar. Olhei para ela em silêncio enquanto ela falava em seu tom áspero, e então soltei um suspiro e disse: Então, não adianta lixo como você, entendo, então eu cuidarei disso. Muito obrigado por considerar nossa posição, Lord Freyhound Starlight. Depois de ouvir as minhas palavras, Alice arregalou os olhos e tentou dizer alguma coisa, mas Ariane, que estava ao seu lado, rapidamente se colocou à frente de Alice e curvou-se perante mim, respondendo rapidamente antes que Alice pudesse responder. Ah! Então jogue tudo fora, ou vocês comem. Você decide. Não tenho estômago para essas coisas nojentas. Depois de olhar para ela por um momento, levantei-me da mesa e deixei-os para trás com essas palavras enquanto subia as escadas para o meu quarto. Ah, aquele filho da Alice! Espere. Seu oponente é Frey. Sim, mesmo que seja miserável, não tenho escolha a não ser aguentar isso. Enquanto subia as escadas calmamente, concentrei mana estelar em meus ouvidos enquanto ouvia a conversa deles lá embaixo. Então respirei fundo e mergulhei em pensamentos profundos. Devo contratar um chefe? Neste caso, a culpa foi minha por negligenciar o fato de que os plebeus nunca haviam tocado em ingredientes de alta qualidade. Acho que estava acostumado com Cania, a plebeia que eu conhecia há mais tempo, e alguém que cozinhava muito bem, então fui involuntariamente tendencioso. Conteúdo patrocinado. Eu sabia melhor do que ninguém que o império do nascer do sol foi humilhado por causa da mentalidade ignorante da nobreza, mas ainda assim cometi esse erro. Fiquei tão envergonhado que mal conseguia manter a cabeça erguida. Pensando bem, Cania e Irina saíram um pouco. Então, e quando eles voltarem, devo pedir aos dois para cozinharem. Durante muito tempo, num lugar onde ninguém me via bater a cabeça na parede, comecei a ponderar se deveria confiar a cozinha a Cania e Irina. Não, apenas os dois não são suficientes. Então balancei a cabeça e suspirei. Claro, as habilidades culinárias de Cania e Irina eram excelentes, mas eu tinha certeza de que se elas continuassem preparando refeições para os plebeus até o final das férias, sua saúde iria piorar. Porém, não foi possível chamar de volta os servos que expulsei. Tive que usar o dinheiro da política de emprego de servidores do meu pai, que receberei no final das férias, mas, e se eu trouxesse os empregados de volta agora, seria um desastre. A única opção que restou foi contratar um chefe, mas isso também não era o ideal, pois esta casa logo seria infestada por inúmeros intrusos e assassinos. Ah, eu não sei. No final, cambaleei até meu quarto enquanto agarrava minha cabeça, que começou a latejar como resultado de minhas ações anteriores. Acho que deveria dormir um pouco. Porém, quando me deitei na cama para dormir, algo tocou minhas costas. O que é isso? Quando inclinei a cabeça confuso e peguei o objeto que tocava minhas costas, encontrei uma caixa. Um buraco de fechadura. Eventualmente, encontrei um pequeno buraco de fechadura na caixa e sabia que era o espaço para a chave que Arya havia pisoteado antes. Sinto muito. Arya. Eu estava prestes a abrir a caixa à força, mas com uma expressão sombria no rosto, coloquei a caixa na mesa ao lado da cama e comecei a fechar os olhos. Por alguma razão, hoje, perdi o sonho do gato que costumava ter. Jovem mestre? Jovem mestre. 1. Cania. Sonhei que uma coruja gigante estava me pesando em vez de um gato, e acordei encharcado de suor frio ao ouvir o chamado de Cania. Você está seguro? Cania começou a me abraçar com um sorriso brilhante que ela nunca havia mostrado antes. Porque era o jovem mestre, acreditei que você retornaria em segurança. Realmente. Cania, não consigo respirar. Como eu estava com dificuldade para respirar porque ela estava me abraçando com muita força, falei rapidamente, e Cania, que rapidamente se afastou de mim, controlou sua expressão como se nada tivesse acontecido. Irina. Por que você está assim?
Vendo Kania assim, sorri amargamente, mas percebi que Irina tinha uma expressão abatida no rosto e inclinei a cabeça em confusão. Kania, o dia todo. A propósito, jovem mestre, Lady Arya sente sua falta. Quando Irina começou a responder com uma expressão atordoada, Kania rapidamente a interrompeu e começou a falar. Por quê? Perguntei em um tom sombrio porque estava um pouco mal-humorado por ela ter trazido uma caixa suspeita para o meu quarto e pisoteado a chave para abri-la. Kania então encolheu os ombros e disse. Ela disse que tem algo para lhe contar antes de partir. Depois de ouvir essas palavras, caí em silêncio. Kania perguntou com uma expressão um pouco preocupada. Lady Arya não está preocupada com o jovem mestre, está? Não, está bem. Acho que desta vez ela perdeu a última gota de simpatia que tinha por mim. Só preciso que mais um incidente aconteça. Como eu disse, as expressões de Kania e Irina endureceram ao mesmo tempo. Se eu não falar com ela hoje, não poderei vê-la durante todo o verão e eu deveria vê-la. Que horas são? É 1 da manhã. Perguntei calmamente e me levantei da cama antes de caminhar em direção à porta. Kania e Irina. Vocês levem Arya e Kadia para um lugar seguro. Por favor. Apenas deixe isso conosco. Estaremos de volta amanhã de manhã, então descanse. Depois de conversar com os dois, comecei a me dirigir ao portão principal da mansão do Duque. Irmão. Eventualmente, encontrei Arya parada na frente do portão, então suspirei e comecei a conversar com ela. Se você pretende falar bobagens de novo. Conteúdo patrocinado. Esse último incidente. Foi você quem me salvou, não foi? Mas depois de ouvir as palavras de Arya, fiquei imóvel e enrijeci. E aí? E o mesmo aconteceu com Kania e Irina, pois ambas engasgaram e olharam para mim sem nem perceber. Eu acredito que sim. Mesmo que seja apenas um sonho, ainda acreditarei nesse sonho. Porém, felizmente, a janela de penalidade não apareceu. Emoções atuais de Arya Starlight: decepção, exaustão, resignação, ódio, preocupação. Então, por favor, não me decepcione mais. Eventualmente, olhando para as emoções de Arya, percebi que ela não estava ciente da verdade, mas em vez disso estava negando a realidade. Se estou um pouco mais decepcionado, não posso. Arya, que lutava para continuar com suas palavras, finalmente desistiu e abaixou a cabeça e estendeu a mão para mim. Estendi minha mão involuntariamente para receber o que ela estendeu e encontrei a chave que ela havia pisoteado anteriormente. Até a próxima. Imediatamente depois que Arya me deu a chave, ela se virou e saiu da mansão. Isso é outra alucinação? Ouvi um soluço vindo de algum lugar, mas tentei ignorá-lo porque pensei que poderia ser a alucinação que experimentei da última vez. Arya está chorando, jovem mestre Frey. As palavras de Kadia, que estava olhando para mim enquanto carregava sua bagagem, revelaram claramente a verdade que eu estava tentando evitar. Achei que deveria contar a você. Depois de deixar essas palavras, Kadia deixou a mansão com Kania, que mordia os lábios silenciosamente, e Irina, que olhava para ela com pena. Então, o que ela me deu que a fez se comportar assim? Depois de ficar ali em silêncio por um longo tempo, comecei a ir para o meu quarto enquanto cantarolava uma melodia agradável. Ah, cabe. Quando finalmente cheguei ao meu quarto, coloquei a chave estelar na fechadura da caixa que guardava sobre a mesa e girei no sentido horário. Clique. Isso é. E o que havia dentro da caixa aberta foi bastante inesperado. Não fique tossindo sangue. Está imundo. Ha ha ha. Dentro da caixa, um lenço bordado com um gato prateado estava cuidadosamente dobrado. É até encantado com magia autolimpante. Depois de olhar um pouco para o lenço, sorri suavemente e tentei dobrar o lenço com firmeza e colocá-lo no bolso. Não se mova. Naquele momento, senti um toque gelado na minha nuca e ouvi uma voz misteriosa e turva. A julgar pelo tom de voz dela, deve ser uma mulher. Como ela ficou atrás de mim? Como ela entrou aqui? Ainda deveria haver um elenco de magia defensiva? Então é o assassino de Clana.
Ou é o assassino da família Moonlight? Se não, talvez o Rei Demônio? A partir daquele instante, comecei a quebrar a cabeça e rapidamente comecei a canalizar mana estelar para subjugar o oponente, mas não será divertido se você resistir. Naquele momento, a pessoa não identificada atrás de mim colocou mais pressão na arma apontada para minha nuca, então não tive escolha a não ser parar de me mover. O que você quer? Se eu soubesse que isso aconteceria, não teria usado minha força vital antes. No entanto, mantive a calma e fiz uma pergunta a outra pessoa. Se você pensar em alguma coisa estúpida, eu mato você imediatamente. Depois de ouvir as palavras da outra pessoa, senti que ela era alguém que não ouviria nada do que eu dissesse, então fechei os olhos com força e comecei a pensar no meu último recurso. Talvez? Até que ouvi a palavra que ela acrescentou brevemente no final. Serena? Quando perguntei com uma expressão esperançosa no rosto, a pessoa atrás de mim liberou o modificador vocal e sussurrou suavemente em meu ouvido. Esta noite vai ser longa, Frey. O que? Então esteja preparado. Parece que o sonho que tive antes realmente prenunciava alguma coisa. Reunião secreta. Conteúdo patrocinado. Serena? O que você está fazendo? Me siga. Fiquei tão assustado que respondi encharcado de suor frio, mas Serena apenas agarrou meu braço e foi para algum lugar. Por que a janela? Quando você era pequeno, você sempre saía pela janela, não lembra? Serena finalmente chegou à janela, sentou-se no parapeito e estendeu a mão para mim. Pegue minha mão. Não, o que está acontecendo? Pressa. Dizendo isso, Serena me incentivou a segui-la, mas hesitei por um momento, então ela suspirou e pegou minha mão. Foi uma escolha inevitável, pois o mana lunar, que emitia um veneno que me deixaria em coma por pelo menos uma semana, enchia a sala. Escorregar. No momento em que agarrei a mão de Serena, ela pulou. Fiquei surpreso com isso, mas lembrei que essa era uma das pegadinhas frequentes de Serena, então fechei os olhos casualmente e confiei meu corpo a ela. Você se divertiu? Não. Aterrissando no topo de uma nuvem de mana lunar suave, que Serena provavelmente havia espalhado na grama antes, respondi sem rodeios a Serena, que estava me sufocando com seu corpo, e então rapidamente a empurrei. Eu não quero sair com você agora, então. Se você não ficar comigo, vou eliminar você do exame. Mas quando ela olhou para mim com um olhar penetrante e disse isso, olhei para ela de perto e pensei por um momento. Por que ela está agindo de forma diferente? Para me livrar do amor que Serena tem por mim, tive casos públicos com Kania sempre que tive oportunidade. Então, eu tive um relacionamento muito estranho com Serena recentemente. Porém, a atitude dela agora parece ter voltado a ser como era no passado. Bem, vá em frente. Não tenho nada a perder mesmo se for eliminado. Claro, ela não conseguia me controlar tão facilmente, então respondi sem rodeios, mas Serena apenas olhou para mim com um sorriso suave no rosto. Toque na parte de trás do seu pescoço. Serena, que estava me encarando há muito tempo, disse com voz calma. Ai, isso dói. Quando toquei minha nuca sem pensar, meu dedo foi esfaqueado e sangue começou a escorrer do meu ferimento. Você foi envenenado. O que? Se você não beber o antídoto pela manhã, você morrerá. Serena sorriu abertamente ao dizer isso, e só então descobri o que ela havia feito na minha nuca antes. O que eu tenho que fazer? Claro, ela tinha uma magia de obediência absoluta lançada sobre ela, então tudo o que eu tive que fazer foi ordenar que ela me desse o antídoto. Mas eu estava curioso para saber por que ela estava agindo assim de repente, então decidi concordar com suas travessuras. Esta noite, vá a um encontro comigo. O que? Mas depois de ouvir as palavras de Serena, comecei a suar frio e comecei a pensar se deveria apenas ordenar que ela me desse o antídoto e fosse embora. Aparentemente, esta noite realmente seria longa. Você sabe onde é isso? Isso é. Serena me arrastou até uma carruagem preta, que chegou ao seu café de sobremesas habitual. Você comia bolo aqui todos os dias comigo e tinha cárie, lembra? Claro, lembro-me muito bem.
Graças a esse incidente, eu nem olhei para nada doce por um tempo. Porém, graças ao choro e às desculpas da Serena, voltamos aqui novamente, e eu peguei cáries de novo. Conteúdo patrocinado. Você não está usando isso contra mim, está? Franzi a testa ligeiramente enquanto relembrava essas memórias, e Serena começou a olhar para mim com uma expressão um pouco preocupada no rosto. Vamos. Claro, eu não estava usando isso contra ela. Eu apenas me lembrei vividamente da dor que senti nos dentes naquela época, mas deliberadamente a tratei com frieza e entrei na loja. Bem-vindo. Já fazia muito tempo que não ia a esta loja, mas era basicamente o mesmo que nas minhas memórias. As decorações e cores que exalavam um ambiente desnecessariamente amoroso, os pequenos móveis, os funcionários sorridentes e o facto de estar aberto 24 horas por dia. Animais de estimação não são permitidos. Com esse pensamento em mente, quando eu estava prestes a me mover, uma voz soou por trás. Olhei para ela e notei a coruja de Serena empoleirada em seu ombro enquanto um cajado bloqueava seu caminho. Na verdade, como Serena era uma grande gastadora regular nesta loja, suas corujas de estimação foram autorizadas a entrar sem problemas. Isto é uma boneca. Uma boneca? Sim, toque. Ao ouvir isso, o cajado começou a cutucar o rosto da coruja, mas a coruja permaneceu imóvel e pousou no ombro de Serena sem piscar. Oh, é realmente uma boneca. Peço desculpas. Depois de cutucar a coruja por tanto tempo, a equipe abaixou a cabeça e pediu desculpas a Serena, que ficou ao meu lado com um sorriso malicioso. Por favor, me elogie. Por que, de repente? Como Serena proferiu algo absurdo de repente com os olhos brilhando, fiz uma expressão de nojo e perguntei por que ela estava fazendo isso, mas ela respondeu com uma expressão sombria no rosto. Antigamente, você sempre me elogiava sempre que eu usava meu cérebro, certo? Então, por favor, me elogie. Por que você está fazendo isso? Incapaz de compreender o que ela quis dizer, perguntei com uma expressão irritada no rosto, e Serena respondeu com um sorriso levemente triste no rosto. Porque eu quero consertar tudo. O que faz aquilo? Vamos entrar e conversar. Dito isto, Serena entrou na sala que havia sido preparada com antecedência, enquanto eu olhava para ela e soltava um suspiro profundo. Depois de um momento, eu a segui com relutância. Uau, este quarto não mudou. Ao entrar na sala, uma cena familiar surgiu em minha visão. Olha, o grafite que fazíamos quando éramos crianças ainda está lá. Enquanto eu olhava ao redor da sala por um momento, perdida em lembranças, Serena abriu a boca e apontou para o grafite escrito no canto da sala. Frei Serena. Suspirar. Olhei para o grafite que eu mesmo havia escrito quando era criança, depois suspirei e me acalmei. Então fiz uma pergunta. Agora me diga. O que você está tentando fazer? Serena então olhou para a coruja em seu ombro e acariciou sua cabeça. Ela abriu a boca enquanto olhava intensamente para mim. Por que eu não deveria me preocupar com você? Fiquei momentaneamente surpreso quando ouvi isso. Não se preocupe, já é noite. O que? Serena, que olhou para mim como se eu fosse fofo, ergueu o queixo e disse. Vou me preocupar com você depois do anoitecer. Mas não vou me preocupar com você durante o dia. Você entende? Ah! No momento em que ouvi essas palavras, pude entender aproximadamente o que estava acontecendo. Você quer dizer que apagou suas memórias durante o dia e as restaurou à noite? Isso mesmo. Por quê? Conteúdo patrocinado. Serena então abriu os olhos bruscamente e disse. Minhas ações durante o dia são monitoradas pelo Deus Sol. Então, se eu quiser ferrar com o Deus Sol, terei que planejar as coisas à noite. É por isso que separei o eu durante o dia e o eu à noite. O que? Você não sabe? O sistema e o Deus Sol. Ouvi Serena com atenção, que de repente começou a murmurar informações importantes, mas então Serena simplesmente parou de falar e olhou pela janela. O luar que estava diminuindo está brilhando novamente. Quando Serena começou a olhar ao redor, espalhei mana estelar e detectei várias assinaturas estranhas de mana.
É o esquadrão de assassinos da família Moonlight. Considerando o fato de Serena ter ousado chamá-los de Moonlight e o fato de ela ter parado de falar às pressas, quando nem sequer piscou diante de qualquer ameaça, a identidade dessas assinaturas de mana era provavelmente o esquadrão de assassinos enviado pela família Moonlight. Se fosse assim, eu poderia entender por que Serena veio até mim. Ela deve ter vindo para me salvar ou fingir que me matou por causa da pressão de sua família. Então, quantos bolos você vai pedir? 5. Não, terei que pedir cerca de 7. Quão doce é isso? Vai ser muito fofo. Com esse pensamento em mente, perguntei calmamente a Serena o número dos assassinos e suas habilidades, depois peguei o formulário de pedido e a caneta ao lado dela e disse: Você vai pedir verbalmente? Ou você usará o formulário de pedido? Vou usar o formulário de pedido. Enquanto Serena falava com um sorriso, abri a boca enquanto escrevia o formulário de pedido com calma. A propósito, o que você está fazendo? Você tem permissão para escrever para mim? Depois de escrever isso, virando o papel, Serena começou a falar com um sorriso suave. Bem, é um presente de reconciliação em meu nome. Fui autorizado até agora porque não recebi nenhuma ordem contra escrever para você. Porém, não acho mais que isso seja possível. Depois que ela terminou de falar, vi o papel que ela entregou com cuidado e olhei para seu rosto com amargura. Reconciliação? Não me faça rir. Então o que? Ao mesmo tempo, enquanto escrevia no formulário de pedido, Serena sorriu. Você realmente vai ser assim? Está bem. Existe uma maneira de proteger você. Por fim, quando li o conteúdo do formulário de pedido que ela me entregou, comecei a rir. Já faz muito tempo que não sou protegido por alguém. O bolo que você pediu chegou. Foi isso que pedimos? Sim. Isso mesmo. Um bolo enorme apareceu na minha frente. Não apenas um bolo enorme, mas um bolo enorme. Plop. Depois de olhar momentaneamente para o bolo com uma expressão vazia, Serena de repente desdobrou seu leque. Primeira pergunta: e sua expectativa de vida diminui se você for pego praticando boas ações? Olhando inadvertidamente para o leque, comecei a rir ao ver o que estava escrito nele. Por que você está rindo? Não, é só que o bolo é muito grande. Quando me perguntei por que ela havia pedido um bolo tão grande, achei que Serena estava tentando criar um ponto cego. Conteúdo patrocinado. Ela realmente é um gênio. Está tudo bem em contar a ela? Quando estava prestes a responder à pergunta dela, parei por um momento e comecei a olhar para Serena. De acordo com o que Serena disse anteriormente, suas memórias serão diferentes dependendo do dia ou da noite. Se for assim, a magia de obediência absoluta é mantida mesmo à noite? Serena sorria brilhantemente. Ele. Com esse pensamento em mente, dei-lhe uma ordem e Serena imediatamente começou a sorrir e a rir. Suspirei de alívio, percebendo que a magia da obediência absoluta ainda estava ativa porque era um sorriso sincero, em vez de seu habitual sorriso gracioso ou sutil. Por causa das ordens que dei a ela, não importa o que eu diga, Serena nunca terá certeza de nenhuma de minhas ações e então, não serei penalizado. Que vibração! Abri a boca com esse pensamento em mente, mas Serena, que sorriu e observou minha expressão, entregou seu leque sem se preocupar em ouvir minha resposta. Para continuar. Você realmente gosta mais de Kania do que de mim? Segunda pergunta: em quantos anos lhe restam? A julgar pelas suas ações, ela deve ter descoberto a resposta para sua pergunta apenas examinando minha expressão facial. Eu respondi formando cuidadosamente um com a mão. Não apenas Kania. Existem outras mulheres que são melhores do que eu? Eka. Serena apertou minha mão quando nossas palmas se entrelaçaram e começou a cerrar os dentes. Frei. Serena começou a parecer bastante triste. No entanto, sua expressão melancólica logo se transformou em raiva para enganar os observadores do lado de fora e, depois de um tempo, até a dúvida começou a surgir como resultado da minha ordem anterior. Ao observá-la em silêncio,
quis cancelar meu pedido para não ter certeza sobre minhas ações, mas foi por Serena, que trabalhou duro para configurar isso. É por isso que optei por não fazê-lo. Terceira pergunta: quem são seus atuais aliados? Me dê um exemplo. Quem é melhor que eu? Não apenas mulheres, mas se houver algum homem. Com uma expressão calma no rosto, Serena desdobrou o leque mais uma vez e fez uma pergunta. Você já viu Kania e Irina andando comigo esses dias? Então, por que você não aceita a realidade? Quando respondi com uma voz gelada, ela olhou para mim com um olhar que sugeria que ela já havia previsto minha resposta. Ok, há uma razão pela qual você é tão legal com eles? Desde quando você se apaixonou por eles? Kania há cerca de 3 meses, Irina recentemente. E não estou me apaixonando por eles, estou apenas brincando com eles. Você é insuportável. Tendo compartilhado aproximadamente a informação com ela dessa maneira, balancei a cabeça. Mas, novamente, sob a influência das minhas ordens, Serena desviou o olhar de mim e descartou seu olhar desconfiado. Parece delicioso. Então, o bolo delicioso na frente dela apareceu na minha vista. Por causa da Serena, desde pequeno comecei a gostar de doces e inconscientemente estava prestes a pegar a colher. Perigo. Depois de ler as palavras da última parte do leque desdobrado às pressas de Serena, parei de me mover. Merda. Ao olhar pela janela, amaldiçoando os malditos assassinos que ousaram envenenar o delicioso bolo, voltei minha atenção para o som do ventilador batendo. Quarta pergunta: existe algum sentimento específico que eu ou outras pessoas não possamos ter por você? Você realmente me odeia tanto assim? Frei. Quando eu estava prestes a responder sua pergunta, Serena desdobrou apressadamente seu leque mais uma vez. Isso é amor? Se for esse o caso, o truque de memória que estou usando agora não terá sentido. Porque o amor que tenho por você nunca poderá ser apagado. Responda-me. Você me odeia tanto assim? Vendo Serena tremendo de medo daquele jeito, respondi a ela, pois achei que ela estava muito fofa. Conteúdo patrocinado. Não se preocupe muito. Se eu me cansar dos brinquedos com os quais estou brincando, voltarei para você. Ao ouvir essas palavras, Serena suspirou e respondeu. Estou feliz. Dito isto, Serena agitou seu leque com uma expressão duvidosa gradualmente desaparecendo como resultado do meu pedido. Última pergunta: existe alguma maneira de você ser revivido? Você realmente não vai me abandonar? Eu estava prestes a responder com um sorriso, mas hesitei em responder por causa dos pensamentos que passaram pela minha mente. Erros contínuos na profecia, memórias estranhas, comportamento desconhecido do sistema e a conclusão antecipada não natural da provação recente. Coisas que eu considerava certas ou certas estavam dando errado, uma por uma. Se for esse o caso, o desejo que deveria ser concedido a mim pelo Deus Sol no final, e isso era mesmo verdade? Não, em primeiro lugar, posso confiar no Deus Sol? O homem não identificado, que apareceu no meu subconsciente, o sol dividido, a frase que vi quando invadi o porão da igreja com Ferloche, o deus demônio de que Ferloche falava. E, de acordo com o que Serena disse antes, ela trabalhava evitando o olhar atento do Deus Sol. Se assim for, o Deus Sol era Padre Frei? Enquanto estava imerso em tais pensamentos, ouvi a voz de Serena, então rapidamente voltei aos meus sentidos e olhei para ela. Você não vai me abandonar. Certo? Eu não vou abandonar você. Eu não vou. Afinal, era verdade que, de acordo com a profecia, havia uma maneira de ser reavivado, então tentei acalmá-la dando-lhe dicas de que havia esperança de reavivamento, mas... Espere, você. De jeito nenhum. Realmente não há como você sobreviver. Não. Existe uma maneira. Serena, que já percebeu minha mente turbulenta, parece ter entendido mal. Serena, acalme-se. Não vou abandonar você e definitivamente há um jeito. Tardiamente, agarrei as mãos de Serena e tentei corrigir a situação, mas sua expressão só ficou mais pálida. Tudo bem. Eu lhe direi o caminho mais tarde.
Então, acalme-se por enquanto. 1 na janela direita, 2 na porta esquerda, 2 no teto, 1 no chão e 1 está vigiando. O que? Naquele momento, enquanto eu tentava dizer qualquer coisa para acalmá-la, Serena, cujo rosto estava pálido, franziu a testa e disse: "Se prepare." Dizendo isso, ela começou a emanar mana lunar de seu corpo. Merda. Em pouco tempo, senti 6 pessoas entrando em nossa sala, então envolvi meu corpo em mana estelar, tensionei meus músculos e murmurei para mim mesmo: esses malditos Buormers da família Moonlight. Parece que eventualmente eu teria que retribuir aos anciãos da família Moonlight por esta surpresa. Enquanto isso, ao mesmo tempo, no palácio de um pequeno reino no continente ocidental. O que você quer dizer? Como eu disse, princesa. O navio em que o príncipe herdeiro, o segundo príncipe e as princesas estavam a bordo desapareceu. Oh, o que você quer dizer com isso? A princesa do reino, que estava animada para entrar na Academia Sunrise no próximo ano, começou a tremer ao ouvir a notícia chocante do servo. Agora, a princesa é a única herdeira do trono e da esperança do nosso reino. Ao ouvir isso, a princesa sentou-se com uma expressão de pânico no rosto. O prelúdio para a missão principal, libertação do mercado de escravos, estava surgindo no horizonte.